E aí galera, tudo beleza? Aqui é o Nicolas Sandron e hoje a gente vai fazer a resolução da questão de número 53 da URGS de Matemática do ano de 2023, que é a nossa oitava questão aqui, né? E é mais uma das questõezinhas de geometria, e de novo, devo mencionar, né, aqui, essa parte aqui, né, estaria pintado esse triângulo aqui do meio, né, só para deixar claro. Eu não vou gastar meu canetão pintando ali no meio, até porque o canetão, como vocês podem ver, já está meio fraco. Mas estaria pintado aqui no meio, tá? Então vou ler o enunciado só para deixar claro qual que é a parte pintada. Então o enunciado diz, um retângulo ABCD, né? Então ABCD. Isso é uma coisa interessante também. Quando você for nomear um retângulo, normalmente a gente faz ou em sentido horário ou em sentido anti-horário, tá? Então tu nunca vai ver, por exemplo, ABCD, tá? Tu não vai ver. A gente sempre vai nomear o ABCD ou ABCD, tá? Então, em sentido horário ou anti-horário para nomear. Aí, se é o sentido que vai, pode variar, mas enfim, sempre normalmente vai ser assim que é nomeado. Esse E aqui está fora porque ele não é nome do retângulo, né? É só um outro ponto extra. Então, no retângulo ABCD representado na figura abaixo, os três ângulos destacados com vértice em C são iguais. Então, aqui esses três ângulos aqui, ó, eles são iguais. O que já nos diz o valor dele, né? Então, se a gente sabe que o ângulo reto aqui do retângulo tem 90, e esse 90 está dividido em três partes iguais, a gente já sabe que aqui a gente tem 30 graus cada um, né? Então, podemos apontar isso aqui já. A área do triângulo sombreado AEC em relação à área total do retângulo, né? Então, ABCD, corresponde a. Então, aqui é uma questão bem interessante, porque ela não está pedindo para a gente falar qual que é a área. Ela está pedindo para a gente falar qual que é a área em relação ao retângulo, né? Então, é tipo quanto por cento, né? Qual fração da área que o triângulo está ocupando do retângulo. Então, vamos começar assim já pegando uns dados aqui. Quais dados? A gente sabe que aqui é 90 graus. A gente sabe que aqui é 90 graus, tá? Então, isso já nos diz o quê? Que aqui é 60 graus, que aqui é 60 graus, né? Porque a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, a gente tem 90 aqui, então sobram 90, tem 30 aqui, aqui é 60, mesma coisa para cá. Se você não sabe por que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, você pode assistir o primeiro vídeo de geometria que eu fiz, na questão 46, acho. Não, 46 é a primeira. Na questão 51, questão 51, eu mostrei por que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, então se tu tiver alguma dúvida sobre isso, tu pode assistir lá que eu faço a explicação. Mas outra coisa que a gente pode observar também é que aqui seria 90 graus, mas está dividido, então significa que aqui tem que ser 30. E aqui seria 180 graus menos 60, então aqui é 120 graus. Tá? Então, com isso, a gente já tem um amontoado de informações ali que a gente pode usar. E daí agora a gente só precisa saber qual que é a relação da área. Tá? Então, o que acontece? Primeira coisa, eu tenho uma reta aqui que está dividindo do ponto A ao ponto C esse retângulo. Né? Então, se tem uma reta que está dividindo nos dois vértices opostos, nos dois vértices que não estão ligados por nenhum lado do retângulo, é certo que esse lado aqui é metade do outro. Tá? Ou seja, eu sei que seja lá qual for a área do meu triângulo, ela tem que ser... meio feio. Qual for a área do meu triângulo, ela tem que ser menor que metade da área do meu retângulo. Tá? Porque é evidente isso, visto que esse retângulo aqui, né, o retângulo AEC, ele só está contido nessa metade do retângulo, né? Então a outra metade inteira ela é inútil, digamos. Inclusive, então, o que eu vou fazer agora é eu vou apagar essa parte do retângulo, porque a gente não vai usar, né? Então vamos deixar só esse outro lado aqui. E uma coisa interessante é, a partir do momento que você tem essa informação, vamos dar uma olhada nas questões. Alternativa A, a resposta diz 1/2.
Não é um meio. A gente sabe que é menos que um meio, né? Porque isso aqui é metade do retângulo e a gente só quer esse pedaço da metade. Então tem que ser menos que um meio. Alternativa B, 1/3, pode ser. Alternativa C, 2/5, pode ser. 2,5 seria 2,5 de 5, né? 2,5 quintos seria metade, então a gente sabe que é menos, né? Mesma coisa com 1/3, 1,5 seria metade, então a gente sabe que 1/3 é menos. 3/5 não é 3/5, é 60%, né? Então a gente sabe que isso aqui já não pode ser. 2/3 é 66,66666%, né? Então a gente sabe que essa também não pode ser. Ou seja, só de saber que tem que ser menos que a metade, que é bem evidente pelo fato de que a gente está num dos lados só do retângulo, a gente já elimina 3 afirmativos, né? Então sobra só a B e a C. Então a gente tem que descobrir se é 1/3 ou 2/5. E como é que você pode observar isso? Bom, eu vou fazer uma coisa aqui. Vamos pegar esse ângulo de 120 graus que eu tenho aqui. Vamos apagar ele e vamos traçar uma reta. Uma reta que venha daqui até aqui, tá? E formando 90 graus aqui, tá? Então minha pergunta agora é, se eu peguei essa reta e formei 90 graus, qual que é o ângulo que está aqui e qual que é o ângulo que está aqui? Bom, se aqui é 30 e aqui é 90, aqui tem que ser 60. Se aqui é 30 e aqui é 90, aqui tem que ser 60. Ou seja, eu dividi isso aqui em 3 partes iguais, tá? E daí o que acontece aqui? Eu sei que esse lado aqui, ele é igual para os dois triângulos. E a partir disso, eu já tenho uma informação. Que se eu tenho 2 triângulos e eles têm todos os ângulos iguais, eles são semelhantes imediatamente, tá? Se eu tenho 2 triângulos, eles têm todos os ângulos iguais e eles têm um lado igual, eles são congruentes, tá? Porque se eu tenho esse lado, se esse lado aqui tem um determinado valor e o ângulo de 60 graus aqui ele vai ter um determinado valor, eu sei então que esse cateto aqui faz com que eu tenha o seno de 60, eu tenha o seno de 30 para o valor desse cateto, aqui está a hipotenusa, e eu tenho aqui esse mesmo cateto também oposto ao 30, e daí isso faz com que esse cateto aqui tenha o tamanho do seno de 30 em relação a essa hipotenusa. Ou seja, esses 2 triângulos aqui, eles estão separados igualmente na metade, eu tenho exatamente metade, tá? Isso significa então que esse lado aqui é igual, mas também significa então que a hipotenusa dos dois são iguais. Então a hipotenusa aqui nesse caso está aqui e está aqui, né? É isso? Sim, tá certo. Então significa que esse lado aqui também é igual a esse lado aqui, tá? E por causa disso também significa que esse lado aqui é igual a esse lado aqui, tá? Então agora que a gente tem essa informação, a gente pode considerar outra coisa. Qual que é a hipotenusa desse triângulo aqui, desse triângulo retângulo? É esse aqui, que está marcado. E repara que esse também é a hipotenusa desse triângulo. E os ângulos são iguais. Então, se eu tenho hipotenusa igual e todos os ângulos iguais, esse triângulo também é congruente a esse. Ou seja, aqui onde o 60 está apoiado tem a marca de 1, então eu tenho aqui, e esse aqui tem a marca de 3. Ou seja, esses 3 triângulos que eu tenho aqui, eles são congruentes, tá? Eles são triângulos com a mesma área, os mesmos lados, os mesmos ângulos, completamente iguais. Eles só estão colocados em posições diferentes. E agora eu te pergunto, quantos desses 3 triângulos que são os triângulos que eu preciso, digamos, né? Bom, esse triângulo aqui estaria sombreado e esse triângulo aqui estaria sombreado, certo? Então, o que que acontece? Isso aqui é 2/3 do triângulo, certo? Então, dessa metade do paralelepípedo, dessa metade do retângulo aqui que eu tenho, 2/3 está sombreado. Ou seja, se eu pegar a área do retângulo, multiplicar por 1/2, pegar metade da área do retângulo, me sobra isso aqui. E 2/3 dessa área
são a área que eu preciso que estaria sombreada. Eu posso cortar aqui e aqui, então significa que a área do meu triângulo sombreado, vamos representar, vamos fazer de um jeito melhor aqui, ficou bem apertado. Eu sei que a área do meu triângulo sombreado aqui é igual à área do retângulo se eu dividir ela no meio e eu pegar 2/3 dessa divisão no meio. Corta aqui esses dois, um está multiplicando, um está dividindo. Eu sei que isso aqui é igual a 1/3 da área do retângulo. E pronto, né? Então eu não tentei achar o lado, eu não fiz muita conta aqui, eu mais analisei os ângulos e os lados dos triângulos que eu tinha e com isso eu encontrei, né, então minha proporção. Eu sei que a área do triângulo sombreado é 1/3 da área do retângulo. Então se a gente olhar de novo, a área do triângulo sombreado em relação à área do total do retângulo corresponde à letra B, né? Vamos marcar aqui, opa. Letra B, 1/3 da área do retângulo. Tá? Então tá aí, essa é a nossa resposta. Mais uma questão, essa aqui também quando eu olhei pela primeira vez, essa é a segunda questão que quando eu olhei pela primeira vez eu não percebi o que era para fazer exatamente. Eu marquei a alternativa de 1/3 com um pontinho do lado, acho que dá para até olhar ali. Ó, quando eu marquei aqui eu fiz um pontinho do lado, né? Eu descartei a A, D e a E, que nem eu falei, porque eu vi que tinha que ser menos que a metade. E daí eu fiz um pontinho do lado de 1/3, porque pra mim, de cara, eu pensei, não faz sentido nenhum ser 2/5, né? Porque quando eu cheguei ali, eu vi que tinha esses ângulos de 30 e 60 graus, daí eu pensei, não, se eu tô mexendo com ângulos de 30 e 60 graus, provavelmente é 1/3, né? Provavelmente eu vou estar mexendo com essas proporções. É muito difícil tu ter quintos, né? Tu tá envolvendo quintos ali. Então eu já descartei... eu já pensei que provavelmente era 1/3, mas eu não tinha encontrado uma prova disso, né? E depois eu percebi, então, né? De novo eu vou mostrar ali no meu papel, ali exatamente como eu fiz, né? Eu fiz os risquinhos, aqui eu acho que os risquinhos não estão matematicamente precisos, né? Que nem eu fiz aqui, mas igual essa relação ali me fez perceber que era 2/3 da metade, que é o que eu apresentei aqui, né? Então aqui a gente não fez muita conta, a gente não precisou calcular muita coisa, e daí então ficou bem evidente aqui, né, qual que era, que é 1/3 mesmo. E eu espero que tenha sido suficiente para você entender, que você tenha visto, né, que nem sempre a gente precisa fazer conta para resolver as coisas, né. O único quanto que eu fiz aqui foi perceber que era isso aqui, mas nem isso tu precisaria fazer, né, porque se tu sabe que tu tem 2/3 da metade, né? Então é evidente que é 1/3. Tu tem basicamente aqui, se tu pegasse tudo e dividisse em 6 partes, tu teria 2 delas, né, que está pintado. Então é bem evidente ali que tu tem 2/6, que é 1/3. E eu espero que minha explicação tenha ajudado, caso você não tivesse conseguido entender, caso você esteja estudando para algum vestibular e quis dar uma olhada nessas questões, seja lá qual for o motivo pelo qual você chegou nesse vídeo, eu espero que eu tenha conseguido te ajudar com ele. E se eu conseguir, por favor, deixe um gostei, se você entendeu, se você gostou. Você pode se inscrever no canal também, a gente está postando todo dia aqui as resoluções da prova da URGS 2023 de matemática, tá certo? Então, muito obrigado por assistirem e é isso aí. Muito obrigado.